convidar ao palco do CFE os representantes do curta-metragem Urânio Picuí, documentário de Pernambuco, dirigido por Antônio Carrilho e Thiago Mello. Por favor. Diz que no sertão do Seridó, interior da Paraíba, a forte presença de minerais radioativos faz com que a cidade tenha um alto índice de doentes de câncer. O Urânio Picuí é um documentário passado pelo sertão do Seridó sobre a extração do minério na época da Segunda Guerra Mundial, especialmente no urânio. Eu tentei, enfim, fiz o Homem da Nada, tentar inserir ao máximo dentro da cidade e com os personagens, tentando inserir dentro do roteiro, enfim, a gente tentar fazer uma obra conjunta onde os sujeitos retratados não sejam só mostrados, né? Mas eles também, de certa forma, interviram e ajudam a gente a construir o filme. E queria também uma honra também da parte da realização, um filme de Guerra Morena, que é uma grande cineasta que admiro muito e não fico feliz pela seleção e pela escolha dessa sessão. Obrigado. Sempre me emociona muito apresentar a gente aqui nesse sítio, que é a nossa cidade. E eu queria dedicar essa sessão primeiramente à cidade toda de Picuí e segundamente ao meu pai, que nasceu nessa cidade, por isso sim existe de eu saber dessa história. E faz exatamente um ano que ele faleceu e eu dedico essa sessão a ele. Obrigado pela sessão. Aqui o último dia de debate. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Desculpa aí essa demorazinha, mas enfim, como a gente conversou, no último dia sempre é um pouco mais lento, né? Por conta já da agenda corrida. Eu queria pedir, por favor, para vocês de uma forma informal se apresentarem e falarem como foi a exibição de ontem. Pode ser realmente de uma forma informal, da forma que vocês preferirem, e depois eu acredito que a Rosário deve ter algumas perguntas. Eu vou fazer uma perguntinha que a gente vai colocar no canal do YouTube. Muito obrigado mais uma vez. Quer começar? A gente vai na aula. Obrigado. Bom dia. Eu sou o André, estou representando a galinha aqui do Globo Sistema, aqui como pôde vir, mas ontem mesmo a gente já conversou, enfim, eu falei um pouco dele para a sessão, um pouco para ele da sessão. E, bom, acho que a gente ficou muito feliz, assim, não só eu estava aqui, como o André Dib, que é o diretor do fim do filme, que passou na segunda-feira, também é da equipe do Galinha, então a gente conversou bastante. Mas você quem é, então? Eu sou o André Azuravski. Azuravski. E o Dib foi diretor do que passou na segunda-feira, o fim do filme, que ele também fez assistência de direção no Galinha. Então é tudo do mesmo Foi saco. você que subiu ao palco? Fui eu estou como representante oficial. E, enfim, acho que conversando com o pessoal na saída, assim, com o público em geral, a gente viu que teve uma receptividade bem legal, como muitas vezes está tendo, assim, na maioria dos festivais. Então, acho que a gente ficou bem feliz, a sessão estava bem cheia. Acho que é isso, por enquanto. Bom, eu sou Melissa Gaba, diretora do Clube Nacional de Panos Brancos. Era aqui que tinha falado italiano com legenda, acho que foi o único filme legendado do festival. E gostei bastante da sessão. A sala é maravilhosa, a terra é bonita, a projeção estava boa, o som estava bom. E não é sempre que a gente expõe um filme numa tela tão grande, né? Com um auditório tão grande e importante.
para agora só, depois se tiver perguntas. Bom dia, eu sou o Thiago, diretor do Urânio Picuí. Achei muito massa assim, a sessão de ontem. Foi a primeira vez que a gente exibiu o filme digital, que é a Toca 35, ficou bem desgastada depois que passou nos festivais. Achei ótima de imagem, de som também. Achei ótima a recepção do público também. E foi uma alegria muito grande passar o filme aqui em Recife. Uma plateia cheia de amigos e equipe do filme também. Eu sou o Antônio Carreiro, dirigi Urânio Picuí também. Acho que ontem foi a quarta exibição, acho que meus 4 filmes passaram lá no CIMBR. E é realmente muito difícil, né? Não tem outro lugar que você possa ver uma tela daquela proporção e com um público, infelizmente, um pouco menor esse ano, mas de qualquer forma significativo. E a projeção também foi perfeita. Foi a primeira vez que o Thiago falou, né, que não passa em crescimento, passa em digital. E, enfim, o som também estava muito bom. Bom dia. Eu para habilidade 4 da sessão de ontem. Eu pergunto para a Melissa. Eu vou fazer uma pergunta mais como curioso mesmo, não tem nada jornalístico. A ideia do teu curta. Porque assim, eu estava com um grupo de amigos e acabou a gente fez, cara, o que é que eles tinham? Que ela falava tanto lá, ficou muito lá aquela curiosidade. A gente achava que ia terminar algo, a conversa, o diálogo de vocês acontecendo realmente. Eu queria que você contasse um pouquinho. Era realmente, acho que sim, ficar essa curiosidade no ar. E o porquê do filme ter sido todo em italiano e tal. Então, o filme é italiano porque eu estava na Itália, ganhei um edital do Ministério da Cultura italiana, estava morando lá, então por isso o filme é italiano. A ideia veio quando eu li esse canto do Hemingway. Aí, por um exercício da faculdade, eu resolvi fazer um roteiro, roteirizei o conto. E a minha, ela ia fazer um aborto, né? E já no texto do Hemingway, a palavra aborto nunca vem escrita. Aí a minha escolha do roteiro também foi ser fiel ao Hemingway, fazer o roteiro todo no subtexto. Mas era um aborto, né? Ela ia fazer uma operação, deixar o mar passar. E ela não queria, o homem queria. E ele seguramente é o alter ego do Hemingway. Fazendo muitas pesquisas depois, cheguei a essa conclusão. Pois é, não difícil, né? Tratando-se de Hemingway. Bom, mas aí a opção foi essa mesmo, foi de não revelar, ser fiel ao texto original dele e não revelar aborto. Se não estava escrito a palavra, eu também não quis colocar na boca dos personagens. Por que não cheguei no lá essa referência antes do... Tá, né? Não sei se eu respondi. Não, sério, eu não sabia que era um texto do... Agora eu já sei o que era a conversa. Não sei se ajuda também a saber. Rosário, revista de cinema. Eu vou fazer pergunta para os três. Vou começar com os únicos pernambucanos que vieram para o debate. Eu fiquei maravilhada com o filme. Achei de uma liberdade narrativa assim, impressionante, de uma beleza visual, dá prazer você assistir um filme com a imagem daquele tamanho, você via cada nervura na rocha, né? Ali você está falando, está procurando aquele tal mulher, tem uma coisinha amarela ali, é urânio, que eu não sei, a gente vê cada detalhe da textura da rocha. Então, o João Carlos Beltrão fez um trabalho show de bola, maravilhoso. Eu queria perguntar se... São várias perguntas, vamos ver se vocês lembram tudo. Primeiro, se vocês conhecem a Pedra da Riqueza do Vladimir Carvalho, porque é um universo parecido, né? Segundo, se aquele canto, aquele cordel, né, aquela canção que acompanha o filme já existia ou vocês pediram algum
cordelista para compor o filme, se aquele uso de imagens de militares americanos e do Tesouro de Sierra Madre é pirataria, se vocês compraram aquele direito de uso, se vocês acham que isso não vai atrapalhar um pouco a carreira internacional do filme, caso não tenham comprado. E um pouco também que vocês dois falassem desse trabalho conjunto, como é que é dirigir um filme, né? A escolha daqueles personagens, aquela conversa das duas velhinhas, que ela conta a história lá e tal, das duas, e a outra olha para ela, assim, só a cara que aquela mulher faz no fim daquela conversa, para o filme, é muito, os personagens são muito divertidos, o amor que aquele último declara a Picuí tocando, né? Com aquele vigor, um velhinho tocando com aquele vigor e amando a cidade. Então é um canto de amor à cidade, a coisa telúrica e tudo, e ao mesmo tempo muito crítico e muito livre, uma narrativa documental totalmente livre, com muita inserção ficcional. O próprio filme tem uma alma ficcional, né? Então essas são as perguntas. Para você, Melissa, eu lhe pergunto se eu não conheço o conto original, se a história no conto se passa na Espanha ou onde é que ela se passa. No caso, você tomou a liberdade de transpô-la para a Itália, porque você estava estudando na Itália, e pergunto se você foi dublada ou não, se você tem italiano para segurar um diálogo daquele. E para você, eu queria que você falasse do trabalho da equipe com o Kiko, porque é um trabalho de universidade, pelo que eu entendi, um trabalho de final de curso, né? Só que, claro, com o suporte da O2, que deu condições para o filme ter um voo maior que o voo da Galinha, né? E eu fiz essa pergunta para o Kiko, eu não sei como é que vocês discutiram isso no filme. Para mim, a Galinha é suicida, porque galinha não voa, né? Então, no caso, o que a equipe discutia? Aquele final ela se liberta ou ela suicida-se? Rosário é uma fã do filme, né, Rosário? Vou começar então. Em referência à perda da riqueza, né, eu vi o filme, eu gosto muito de Vladimir Carvalho, que com certeza um dos cineastas preferidos do Terreno Velho de Guerra. O melhor filme, um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos, eu acho também. E em relação aos personagens, é só concluir um pouco que eu tentei fazer na apresentação, dessa intensidade, né, que a gente vivenciou, Picuí. A gente passou meses lá, os dois, às vezes um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. A gente deu oficina lá, a gente, enfim, realmente vivemos a cidade. E posso dizer, né, a cidade da família do Tiago, do pai dele lá, mas que tem lugares, não sei porquê, mas que são especiais, né, que o povo é mais criativo, é mais, sei lá, Picuí realmente, a cidade de Picuí, né, é muito, como é que se diz, muito divertido, enfim, as pessoas são muito criativas, então a gente leu isso. Quanto ao cordel, Rosário, você fala, acho que são duas poesias, né, desse amorzinho, estamos aqui fazendo uma bela filmagem. São dois momentos, que é do personagem mesmo, aquele senhor que entra naquela gruta, e ele que inventou pra gente, enfim, ele recitou alguns e meio que fez os americanos pra gente, né? Mas foi espontâneo, terminamos usando um pouco mais na edição. E Tiago. A gente viu até vários filmes de Vladimir junto com o João Carlos, e até foi uma pesquisa do cinema paraibano, um pouco que a gente fez, que tem esse universo já de minério que tinha. Em relação aos personagens, acho que foi isso mesmo que a Antônio falou. É um filme que a gente teve desde que a gente escreveu o primeiro argumento até a finalização, foram 7 anos. E dentro desses 7 anos a gente passou muito tempo pesquisando, conversando com todos. Então a gente estreitou muito a relação. Então todos que estão ali, eles trabalharam muito no filme e na pesquisa. Então aquela senhora mesmo, que é a Dona Rita, que tem aquela conversa, cada vez que a gente chegava na casa dela, numa visita, ela contava 1000 histórias diferentes e ela ia atrás, botava a cabeça para funcionar. Todos
botaram a cabeça para funcionar assim, para relembrar de uma época totalmente esquecida. E isso, como a gente também demorou para conseguir dinheiro para filmar, isso foi bom para o filme, porque todas essas lembranças deles foram voltando, desde fotografia, histórias, e a gente não... Até 2 meses antes de filmar, a gente ainda não tinha visto Urânio. Era ainda uma grande lenda na cidade, se tem ou se não tem. E quem levou pra gente foi aquele garimpeiro cego que chama Antônio de Negubil, que ele chegou e disse: pronto, agora a gente achou, vamos lá pra ver, porque é uma coisa muito escondida, né? Ninguém assume que tem, porque a pior coisa do mundo para um dono de mina é ter urânio, porque a mina dele pode ser embargada e perder toda a exploração. Então os que acham, eles escondem. Então diz que tem terra, tem todo esse drama. Pode ser embargado pelo governo. É embargado pelo governo. E tem visita do exército, se tiver muita incidência é interditada a mina e todo mundo perde o trabalho. Assim. E Tesouro de Serra Madre, assim, a gente fez uma pesquisa grande na Biblioteca Nacional, as imagens de arquivo, a gente comprou muita coisa. E Tesouro de Serra Madre foi uma coisa como emprestada também da forma como eles pegaram nossas minérios e nosso urânio. E é um grande filme. Não, eu não fui dublada, não. Eu falava mesmo. Você deu a impressão que eu estava dublada? Não. Você é descendente? Sou. Não, eu queria ter feito o filme em inglês. Fazer os dois falando inglês e fazer como aquele lugar fosse a Espanha. Aí a gente já estava em pré-produção, aí eu li no edital que tinha que ser italiano. O livro tinha que ser italiano. Infelizmente, fazer filme com dinheiro público. Aí Rosário, a ideia foi essa, foi de fazer de conta que estava na Espanha. Por isso que eu fiz a garçonete chegar e falar espanhol, mas a ideia era fazer inglês. Nada, e é isso, era eu que falava mesmo. Bom, essa questão de relacionamento de equipe, eu acho que, eu falei um pouquinho ontem, que é essa questão de se foi nossas gravações foram todas super pequenas, porque era tudo bem assim de maneira documental. A gente ia no máximo 4, sei lá, no máximo 6 pessoas para a gravação, fora alguns dias que ia o técnico de som também. Então, enfim, e o Kiko dirigindo, ele é muito tranquilo, assim, é muito tranquilo. Então foi muito fácil, assim, foi muito fácil. Gravações, ele inventava muita coisa na hora, a gente ia gravando, assim. Então, apesar de ser um filme obviamente com uma grande infraestrutura, com bem mais dinheiro do que a gente estava acostumado na época, ainda está, na verdade, mas a grande parte do dinheiro desse filme foi de pós-produção, né? Então, realmente, durante as gravações, foi algo muito simples, assim, muito mais que outros filmes da ECA até, assim. E, bom, acho que a questão da galinha é bem discutível, né? Kiko defende com unhas e dentes que a galinha é boa. Ele acabou convencendo a gente. Mas isso também, lá na ECA, uma vez teve uma discussão com o professor, o Roberto Moreira, que ele foi falar assim, mas não sei o quê, porque no final, quando ela se mata, ele falou assim, um passeio, o Kiko, calma aí, ninguém falou que ela se mata, ninguém sabe. E daí gerou uma discussão lá, mas a gente acredita que ela é boa. Espero que ela é boa. Bom dia. Eu desculpa o atraso. Coisas do jornal, né? Tive que mandar um texto antes, me atrasei. Vou fazer uma pergunta para os 3 representantes. Sobre o filme do Urânio, eu queria, eu venho da Paraíba e
Fiquei feliz em ver nomes conhecidos, amigos nos créditos. Eu queria saber da equipe que vocês tiveram lá, da Paraíba, com o João Carlos Beltrão, que é um fotógrafo que está em todas lá, né? Como é que essa turma, como foi a interação com esse pessoal e de onde vocês já conheciam antes ou não? Como eles colaboraram criativamente para o filme, em que eles acrescentaram ao filme de vocês. Beleza, a gente já conversou muito, né, sobre o seu filme antes e depois dele ser exibido. E uma das coisas, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, para compartilhar com as pessoas, uma coisa que você já me respondeu, né? Quer dizer, eu quando vi o filme, para mim tinha ecos de Antonioni ali, e você me confirmou isso. Eu queria que você falasse dessa sua relação com Antonioni e que você levou disso para o filme consciente ou não, né? Talvez depois de ter visto ele pronto, você tenha identificado coisas que você não tinha identificado antes. Então eu queria que você falasse sobre isso. E sobre a galinha que eu acho que voa. No final eu disse, bom, ela voa, para mim ela voa. Eu queria, uma coisa que me chamou a atenção, e eu acho que queria saber mais sobre isso, é a voz da galinha, né? Porque não é uma voz que a gente espera que seja de uma galinha. E evidentemente que a voz que a gente espera que seja de uma galinha não seria talvez levada a sério pelo espectador do filme. Então como é que vocês chegaram, a gente quer desse jeito, ou a gente quer que seja dessa pessoa e com esse tom, mais assim, menos assim. Queria que você falasse um pouco sobre essa construção psicológica da galinha através da voz dela. Em relação à equipe, né, da Paraíba, como eu falei, eu gosto muito do Gabriel Carvalho. Isso não é paraibano em geral, ele tem uma relação de qualidade, quantidade, pelo menos até alguns anos atrás, muito alta, assim, porque eram sempre poucos filmes e muito bons, com muita qualidade. No filme anterior, o Poeta Urbano, eu trabalhei com o João Carlos também, acho que ele fazia na última assistência de câmera, em 35, há 3 anos atrás, e com o Bruno Salles também como mestre de direção. E, enfim, né, tem parentes lá, e a gente também escolheu o Camilo, tem o Camilo Soares também, né, que divide a fotografia do João Carlos, o Aderaldo, né, também isso. Aderaldo Júnior. E mais um pessoal do Picuí também, né? Mas assim, sei lá, Paraíba para mim é uma referência assim, de cinema, da mesma forma que todos os meus filmes têm 3 alunos da UF lá de Niterói, onde eu estudei. Eu acho que também vou ter sempre uma parte da equipe da Paraíba que enfim, é muito próximo e gosto muito do cinema paraibano. Foi isso, até a Pigmenta é co-produtora do filme também. Foi massa, assim, a entrada de João no filme também, que era meio que... Ele também tinha uma relação com todos os entrevistados ali, que era diferente de todo mundo. Ele falava de uma forma, talvez, não sei, paraibana, de um jeito que saía do respeito, assim, tipo, não era... Ele falava com Dona Rita, assim, falando, fica calado um pouco, peraí, deixa eu contar. Então, tinha uma relação que era muito boa, assim, desde o começo a gente viu que o João tinha que estar no filme, assim, já pela pegada de documentário que ele tem também, e por afinidade. E achou ótimo também, teve um pessoal de Picuí que trabalhou no filme, que foi através de uma oficina de realização que a gente deu lá também na cidade. Então, os 3 alunos trabalharam com a gente também, até depois do filme da gente teve mais outro filme lá também, que é a cidade de Ivan Cineminha. Aí depois teve o filme de Ivan Cineminha e os alunos da gente já tinham trabalhado no Urânia, já trabalharam no outro filme também. Bom, a gente já conversou bastante sobre isso, a gente tinha conversado sobre aventura, mas eu te falei que eu acho o filme do Antonioni que eu tinha na cabeça antes de fazer esse filme, no processo de estar fazendo, era o Profissão Repórter,
E eu conversei bastante com o diretor da fotografia, assim, o que mais me inspirava na profissão de repórter era a fotografia. Com o ator também eu conversava, eu gostava dessa coisa do no man's land, de colocar esses dois atores num território de ninguém. O fato deles serem estrangeiros. Então esses foram os pontos assim, que mais eu tentei me aproximar do Antonioni, mas evidentemente depois, na hora que você vai rodar o filme, você não tem tempo de fazer nada, de pensar, de dar maturidade para nada. Foram 2 dias que a gente ficou rodando e nada mais. Do meio-dia às 5, quando tinha o som. E, bom, acho que é isso. Também os diálogos longos, aqueles silêncios, aquela interpretação meio blasé. Esse tipo de coisa, assim, que eu me influenciei. Se ficou próximo, eu não sei. Eu acho que é difícil ficar próximo do Antonioni. Foi uma tentativa, foi um exercício. Bom, você tocou num ponto que é bem crítico, que foi, na verdade, a questão da voz da galinha foi um dos maiores motivos pelo menos nos debates lá que a gente teve na ECA, foi um dos maiores motivos de crítica ao filme, por parte até dos professores, assim, que, não todos, mas alguns que diziam exatamente isso, que a voz da galinha talvez não mostrasse esse ímpeto revolucionário que ela tem, e que isso ia um pouco contra, mas enfim, acho que a gente discorda um pouco. Foi uma opção, ela é uma galinha de meia idade que está cansada, que está, enfim, desgostosa com a vida, e que até isso é o motivo que gera essa revolta. Então acho que, enfim, não posso dizer 100% pelo Kiko, assim, mas realmente foi uma opção, foi uma... nesse sentido mesmo, de retratar uma galinha que está quase desistindo. Enfim, um exercício muito, muito curioso é ver que eles fizeram também a voz em off em inglês para lançar fora do país, que daí é outra atriz que faz, e é bem diferente, assim, é bem diferente, ela é mais energética, assim. Então realmente foi uma opção clara. E enfim, só para dizer que tem muita gente que não gosta, que não gostou, que achou que deveria ser mais enérgico, assim. Na época, quando vocês estavam decidindo isso, houve uma discussão, quer dizer, essa discussão que você disse que aconteceu depois de debates, gente que não gostou, gente que gostou, houve uma discussão um pouco mais difícil para definir isso, ou foi um ponto pacífico? Né? Não, foi bem pacífico, assim. Na verdade foi mais com o Kiko e com a Cecília, e foi algo que foi bem resolvido, e entre a equipe foi bem aceito. Essa aqui é uma última pergunta. Você disse que o filme, o que ele consumiu de mais significativo no orçamento foi a pós-produção, que a O2 bancou, que o que é filho do Fernando, o Fernando bancou, mas parece que a O2 ajudou também no fim do filme, né? Agora, você disse que a filmagem foi modesta. Eu pergunto se vocês então usaram muitas imagens de arquivo, porque as imagens da granja, grandes planos aéreos e tal, eu vi um helicóptero descido lá, uma companhia de helicóptero e tal. Então, o que é arquivo ali e o que é que vocês geraram nessa fase de produção, né? E só antes de devolver o microfone, quero brincar, Zani e eu brincamos muito, a gente queria contar essa história pro Carrilho, porque o Carrilho tem um filme chamado O Homem da Mata, né? Você sozinho ou com? Não, só dele. Que José, Eduardo Souza Lima, é o cult dos cults dele, ele ama O Homem da Mata por tudo. José vai ser pai agora aos 50 anos, né? Então a mulher dele está grávida e ele teve que voltar sem assistir seu filme. Aí nós falamos para os só uma mulher e um pai, avô, para deixar de assistir o filme de Antônio Carrilho, porque ele ia amar esse filme, ele ia ser o cult 2 dele, né? E ele teve que ir embora antes por causa desse problema. Mas ele viu no Festival do Rio. Ele viu no Festival do Rio. Ele já viu no Rio. Bom, não, realmente
Tem as cenas de helicóptero, que foram, eu acho que é a parte mais cara das gravações, mas também foi por ser da ECA, a gente consegue apoio para gravar. Mas realmente, as cenas de granja, a grande maioria foi a gente que fez mesmo. Mas fora os helicópteros, é claro, foi super, era 3 pessoas, 4 no máximo. Então tem pouca imagem de arquivo. O que tem de arquivo são as cenas dos abatedouros, porque aqui no Brasil e na maioria do mundo é completamente proibido entrar nos abatedouros. Não pode. Então aquelas cenas, tem algumas ali, eu não lembro exatamente de quais documentários, acho que são norte-americanos, que é tudo com câmera escondida, com coisas meio ilegais assim. Então, fora as cenas de abatedouro ali, das galinhas sendo mortas e os pintinhos moídos, foi tudo que a gente fez, assim. Fazendo filme esse Qual? Muito filme esse Não é tanto, assim, agora eu não lembro de que ano que é os filmes e quais filmes, porque tem alguns, assim. E eu não lembro também como é que foi a questão de pegar essas imagens. Mas não é tão antigo, não. Não sei dizer exatamente. Só fazer uma perguntinha para ele só. Dentro da ECA, vocês tiveram algum tipo de discussão, né, com os outros grupos em relação a esse suporte que teve para a finalização desse projeto? Alguém contestou isso? Tem alguma vertente que é mais de fazer o negócio de uma forma mais simples para poder dedicar ao talento e não à técnica? Tem sim. Mas nunca de maneira bélica, assim, sempre tem gente que torce o nariz, que foi bem, não chego a dizer contra, mas que já olha com o filme com certo preconceito, assim, de que não deveria, mas não sei, assim, teve algumas discussões mais acaloradas, assim, e não só nesse filme, em outros exemplos também, de outros anos que tiveram mais algum apoio, assim, e realmente tem gente que vai contra, assim. Gente, na sequência o Caco Milano dos Sonhos de um Sonhador vai estar aqui com o Gustavo Leão, que apesar do filme vai ser exibido hoje à noite com o maior concurso, eu gostaria só de falar sobre a expectativa dele, enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigado a todos, tá? E parabéns por tudo.